E eu acho que qualquer cultura livre juntando 4 pessoas ia ficar engraçado, se você quer saber. Eu tenho uma obsessão, porque eu sempre acho Ah, que, desde sempre eu tenho essa obsessão, que quando você conta uma história, tipo, eu vou contar sobre essa entrevista de hoje, eu vou falar de um jeito, você vai falar de outro. A gente lê essa entrevista de super. maneiras diferentes. Então eu sempre acho uma loucura, a ausência de verdade sempre me encantou. E eu sempre tive, eu era muito tímida, né? Até fazer teatro, eu era muito tímida. Acho que até no teatro e acho que até agora eu ainda sou um pouco tímida, mas hoje em dia eu falo muito, mas eu sou tímida ainda. Alô, alô, começando aqui mais um Telefonemas, nosso podcast de escuta, de conversa, te convidando para ouvir aqui uma história com a gente, para dar aquele pause na vida, né? Prestar atenção. Por isso que eu falo em conversa. Ó, caiu a câmera da Roberta. E Mas aí, agora você tá aqui. Não, vamos aí. Como que você tá, Roberta? eu tô bem, quer dizer, depois dessa queda, né? Sei lá, esperava mais dessa câmera, achei que ela entregava mais. Eu tô eu tô na rádio, né, na Eldorado. E os estúdios são muito disputados. E esse aqui é o estúdio que a gente chama, é o estúdio dos fundos, que aí esse é o estúdio menos disputado. Aí, como eu achei que ninguém ia usar aqui, eu vim pra cá. Aí instalei a câmera, fiz todo o negócio, e aí caiu na hora e eu fiquei meio chateada, mas agora já passou. Já passou, né? A, a introdução que eu ia fazer era completando assim: a gente é o podcast da escuta e a Rô pratica a escuta em várias vertentes, tanto no Cultura Livre, onde ela cobre música, quanto lá no Clube do Livro, que ela fala sobre livro, e em várias outras vertentes, né? Porque ela é muito ativa. Você concorda com isso, ou que você é uma militante da escuta? Muito. Eu concordo muito, porque eu acho que todo mundo fala, é comunicação, é sobre falar, né? Você fala muito. E eu acho que não, acho que é sobre escutar, é conseguir perceber as coisas, né? Não é só sobre escutar a música, mas é sobre escutar o que as pessoas estão falando, dar o tempo das pessoas falarem. Outro dia eu estava entrevistando o Carrascosa, que é um escritor, e ele falou uma coisa muito bonita, que ele falou, quem lê bem tudo, né? Lê bem a situação, e eu falei, nossa, acho que eu sou viciada em leitura por isso, para ler o que acontece no mundo, sabe? Então eu acho que essa Total. escuta tem a ver com a leitura também. Ler o mundo para interpretar ele melhor, interpretar corretamente, né? Que é uma dificuldade sempre. Super. Não, e o que que é correto, né? Tipo, são 1.000 leituras. Outro dia eu fui numa abertura de uma casa de shows. E aí tava com uma amiga minha. E aí a gente começou a ler a situação e a gente tinha certeza que era uma coisa, e a gente leu tudo errado. Inventou uma história inteira em cima e não era aquilo. Sobre outras pessoas, assim. Sobre outras pessoas, claro. Tem gente que chama de fofoca, eu chamo de leitura de outras pessoas. Olha que lindo. Eu Gostei. Você é intelectualizei. fofoqueira? Não, eu sou uma leitora. É isso, uma baita leitora, não sou uma fofoqueira. Ô, Rô, uma pergunta que parece complexa, mas ela é bem simples, na verdade. Onde você acha que começa a sua história? Porque, e eu faço essa pergunta com uma coisa simples, assim, que é tipo, a primeira vez que eu te vi na vida É. foi no Cultura Livre, foi fazendo o programa de rádio ainda, que depois foi pra TV. Então você começou a existir pra mim ali. Mas eu sei que esse não é o seu começo. Então onde começa a sua história? Eu acho engraçado você falar isso, porque parece que você invadiu os arquivos do meu computador, porque eu estava fazendo um negócio esses dias, justamente Não falando sou isso. A hacker. história começa do momento que você resolve contar ela, né? Então, a minha história, para mim, começa dia 31 de dezembro de 1981, mas eu não lembro dela, mas é o que me contam dela, né? Que é quando eu nasci. Mas eu acho que a minha história com a música talvez comece no Cultura Livre mesmo, porque eu vinha do teatro, já tinha estudado direito, já tinha feito muita coisa, e aí eu entrei para ser estagiária na Cultura M e fiz o piloto do Cultura Livre e que foi uma mudança de vida, né? Graças a esse piloto e a cultura topar isso, começou toda a minha história com a música, que agora faz 15 anos, né? A Cultura Livre completa 15 anos esse ano. Eu fico muito Uau. chocada. Eu lembro quando eu E- entrei na cultura, as pessoas falavam que eu ia ser a dona Inesita Barroso. E ela não gostava, nem eu gostava, né? Porque é muito chato você falar para uma pessoa, olha a sua próxima, né? Eu já fui a próxima Serginha Groisman, já fui a próxima Inesita Barroso. Muito louco, né? As pessoas sempre acham que você vai ser alguém que você não é. Você não vai ser nenhuma dessas pessoas, você vai ser você mesmo.
Mas quando falavam isso, eu pensava, nossa, imagina, não vou ficar na cultura tanto tempo. E eu tô há 15 anos, agora eu já tô, acho que eu tô com potencial para Dona Tá Inezita. quase. Vai rolar. Vamos ver. E é engraçado quando você fala desse seu começo, parece quase uma casa, porque o teatro e o direito não dialogam tanto com rádio, com música. Como que. Assim, aí uma pitadinha a mais, tipo, quando a gente vê você no Cultura Livre, a sua dedicação ao programa e aos artistas e o envolvimento, parece que sempre foi seu sonho estar ali. E parece que tem mais uma questão de acaso. O que tá certo e o que tá errado nessa visão? Eu acho que tem um tanto de acaso no sentido, assim, eu nunca soube, quando eu fiz 18 anos e me perguntaram, isso é a história mais louca que eu conto, nem eu sei direito se eu acredito, mas eu acho que foi isso mesmo. Quando eu fiz 18, falaram o que que você vai ser, e eu não tinha sacado que eu tinha que ser alguma coisa. Eu achava que ser eu mesmo já bastava. Eu não tinha sacado que eu tinha que escolher uma coisa que eu teria que trabalhar a minha vida inteira. Então, para mim, foi muito chocante isso do que você vai ser, porque eu não tinha escolhido, eu não tinha um sonho, eu não tinha um sonho de trabalhar com rádio, eu não tinha um sonho de ser atriz, eu não tinha um sonho de nada, não tinha. Não queria ser astronauta, não queria ser nada disso. Você não tinha nenhuma viagem, nem a coisa mais material, nem um. Nada. Eu não sabia, assim, que eu Entendi. tinha que, de fato, escolher. E aí eu lembro da minha mãe falando, a Roberta discute muito bem, é muito difícil ganhar dela, ela tem que ser advogada. Enfim, né, os pais sempre acham que você tem que ser o advogado ou médico, né? Você sempre tem um talento nessas áreas, nunca falam, vai Sim, ser sim. atriz. E eu meio topei, assim, eu não sabia o que era para eu ser, eu prestei vestibular para direito e entrei no direito. E no meio do direito eu entendi que eu não queria ser aquilo e que pior, mais ainda eu não levava jeito. Eu trabalhei no Tribunal de Pequenas Causas e eu não sabia, eu chorava, achava tudo errado. Eu tinha um chefe, o Cícero, que falava para mim, Roberta, vai ser cantora, você tem uma voz bonita, você não leva jeito para isso aqui. Porque eu achava muito surreal, que você só podia resolver o problema de alguém se você tivesse um endereço, né? Aí se não tem endereço, a pessoa não pode nem entrar com uma ação. Aí eu falava, não, gente, sério, não vou falar isso pra Não pessoa. tá A pessoa certo isso. não tá certo, alguém tem que resolver isso pra ela. E aí ele falava, meu, vai ser cantora, você tem uma voz bonita. E eu muito perdida lá, então tava ali Mas, meio. mas ele falava isso meio de uma forma meio machista ou numa brincadeira, na boa? Não, na boa, ele achava que eu tinha uma voz bonita, grave, ele falava que eu Entendi. devia cantar. E aí eu pensava, meu. E também eu acho que o pessoal de direito, eles tinham um lance que eles colocavam roupa chique para ir trabalhar no Pequenas Causas. E aí, quando eu fui trabalhar no Pequenas Causas, eu perguntei para ele se eu precisava usar roupa disfarçada de adulta, assim, de. E ele falou que não, que eu podia ir com a roupa que eu quisesse. Então eu ia de calça jeans e camiseta. E aí ele achava engraçado também, porque ia todo mundo de terno e taillé, sei lá, e eu ia de camiseta, calça jeans e camiseta, porque não precisava. Eu achei que era uma regra, mas era só um exercício de superioridade que os estudantes de Que direito louco, tinham. hein? Não entendia muito. Não rolava mesmo. E aí você Aí, decidiu abandonar. meu, não, aí uma irmã de uma amiga minha estava se formando na USP fazendo um musical sobre o Vinícius de Moraes. E ela me chamou para fazer a peça. Primeiro para fazer a bilheteria de uma peça, e aí quando eu fiz a bilheteria eu já amei, achei aquele pessoal legal, achei que tinha a ver. E depois ela me chamou para fazer a peça, para eu fazer uma pontinha numa peça, e eu topei e fiz. Mas eu era super tímida, eu tinha vergonha de falar em público, eu tinha mil questões. Mas topei, fui fazer a peça. E aí ali eu falei: não, eu quero esse lugar, eu quero essas pessoas, gostei, quero essa gente. E aí comecei a estudar teatro. E aí, quando eu me formei em teatro, eu tinha um professor que dava aula no direito da FAAP, tinha aula de teatro, talvez ainda tenha. E ele não conseguia dar aula lá, porque ele falava que não conseguia se comunicar com aquelas pessoas, e aí ele me chamou para ajudar ele, e eu fui ajudar. E me ofereceram para fazer alguma faculdade, eu fui fazer rádio e TV. E foi assim. Então, assim, obviamente hoje eu penso, pô, eu sempre fui mesmo no direito, mesmo eu sempre fui a que gravava os CDs, a que gravava fita cassete, a que fazia a playlist. Só que eu meio que não sabia que existia uma profissão. Então, assim, tem um lado que poderia ter sido sempre meu sonho, caso esse sonho tivesse sido mostrado, tipo, ó, você pode ser isso, Roberta. Mas eu descobri só quando eu estava lá que eu podia ser isso. Entendi. Na prática.
na prática. Então, acho que é um pouco de poderia ter sido meu sonho com o acaso. E isso que você falou é interessante. Tipo, você sempre foi a que gravava CD. O que você ouvia antes de ter que trabalhar com música, antes de ter que pesquisar a fundo? Você já era sua ouvinte atenta ou era uma coisa mais descompromissada? Qual que era a sua relação com música até ali? Era uma coisa mais descompromissada, mas que ao mesmo tempo pensava na ordem das músicas, sabe? Pensava na ligação entre uma e outra. Eu gravava muita fita cassete, depois eu gravava muito CD, depois eu sempre tive essa mania de fazer a ordem das músicas. No teatro eu era que fazia a trilha sonora, então eu tinha esse pensamento, mas era descompromissado. Talvez ainda seja, brincadeira. Talvez ainda seja, tem uma coisa de gostar de fazer isso, assim, às vezes eu acho meio surreal, tipo, nossa, é meu trabalho fazer isso, que loucura. E as pessoas gostam né? É, e Você fica funciona, e eu ganho surpresa. dinheiro, pago meu salário, tipo, eu ganho para fazer isso, sabe? Que loucura. É isso, eu não sabia que tinha uma profissão que você poderia ganhar para fazer isso. Eu não vinha desse repertório, sabe? Eu vinha de uma família de uma mãe fonoaudióloga, de um pai que trabalhava com embalagens, formado em economia, que todo mundo fazia meio direito, medicina, não tinha muito muito não tinha Não tinha artista, artistas na família. não. Entendi. E aí, quando começa o rádio, quando você sente que você vai, putz, aqui é a minha área, sei fazer isso, os convidados vêm aqui, gostam, as pessoas estão gostando. Quando que você começou a sentir que estava dando certo? Agora, obrigada. 15 anos depois. Pois. É, não, não foi, Kim, é mentira, foi antes, foi tudo que eu fazia não dava muito certo, assim, não dava muito certo, assim, eu percebia que no teatro era uma luta, assim, sabe? Eu fazia teatro, mas não, as coisas não fluíam tanto, sabe? E quando eu entrei no rádio, foi tudo mais rápido, assim, o jeito que me tratavam já era como se eu tivesse um potencial, já era diferente, assim, do que era antes. Então, eu não lembro, assim, mas eu foi em 2009 eu estava na faculdade de rádio e TV, eu fazia faculdade à noite, um professor chegou para mim e falou, Roberto, você tem uma voz muito boa, eu tô com uma vaga na Cultura FM, que é de música erudita, vai lá amanhã fazer um teste? E eu fui, e não passei, fui muito mal, muito mal. Eles foram super sacanas, tinha tipo um solista russo com uma orquestra grega, era tipo três pronúncias numa frase, eu Era um trava-línguas. era horrível, gente, um trava-língua. E aí eu fiz, fui super mal. Aí cheguei à noite na faculdade, eu lembro que o professor falou, e aí? Eu falei, ai, fui muito mal, Weber, foi horrível. Ele falou, foi mesmo, mas eu tenho uma vaga de estagiária, você quer? Aí eu falei, quero, mas como faz? Aí ele falou, ah, ganha tanto, não sei o que, não sei o que lá. E eu falei, putz, e agora, Weber? Eu já tinha 27 anos, né? Aí eu pensei, ixi, não sei se vai dar, mas aí eu dava aula de teatro numa escola, pedi demissão e fui ser estagiária. E aí, enquanto eu estava Tipo, começar estagiária, de novo, você acha? oi? Começar Foi de tipo novo. começar de novo. Não, comecei de novo total. Fiquei 9 meses sem pagar minha contadora, sem pagar os impostos da empresa, porque eu não tinha dinheiro para pagar, porque eu não ganhava o suficiente, Sei bem. sabe? Eu falei, nossa, que contadora legal. Eu falei, não, ela é até legal, ela tá comigo até hoje, mas na época ela me cobrou, imagina, ela não, não é que ela ficou de boa, ela, uma hora eu paguei ela. É, mas foi uma coisa meio. Eu fui ser estagiária na Cultura FM, que é de música erudita. Então eu fazia o programa de música sacra com o Amaral, Laudate Dominum, fazia o Pianíssimo com o Gilberto Tinetti, fazia uns programas com a Cíntia Guzmão. Eu era estagiária de todo mundo da Cultura FM. Que eu brinco com eles, que até hoje eu falo, ai, gente, tudo que eu aprendi foi com vocês. Pegar disco, levar disco, pegar disco, levar disco, que era tipo só isso, eu ficava indo pegar disco, levar disco, pegar disco. E aí, enquanto eu pegava disco, levava disco, a gente se juntou um pessoal para fazer um piloto de um programa chamado Cultura Livre, que a gente achava que tinha a programação da Rádio AM era ótima, mas não tinha nada de novo. A gente falou, vamos fazer um piloto de um programa que vai ser muito legal, que vai ser o Cultura Livre. E aí foram noites e noites e noites fazendo o tal sonhado piloto do Cultura Livre. E aí ele estreou dia 1º de setembro de 2009. Já tinha convidado essas coisas? Não, era
programação musical, e aí tinha umas entrevistas, mas não era lá no estúdio, a gente gravava fora. Então eu lembro que eu gravei uma entrevista com o Rômulo Frois no banheiro do Graziadio. Eu ia nos shows com o microfone, todo mundo, o Bruno Moraes me chamava de a louca do microfone. Eu ficava gravando depoimentos e colocando, então ainda não era muito. Aí com o tempo ele começou a ter, eu comecei a levar artistas lá, e aí como era uma rádio AM, eu falei, acho que eu vou transmitir pela internet. Estava começando o Facebook, falei, pô, esse lugar parece um lugar interessante para conseguir mostrar o trabalho. Aí comecei a fazer pelo Facebook e pela TwitchCam. E aí o pessoal de novas mídias viu e achou legal e falou, vamos tentar fazer um programa de TV? E aí, em Ah, julho de 2011, ele foi para a TV. é isso, né? Porque hoje quem vê as coisas no estúdio, no começo era mais básico, né? Era meio que uma versão do que tinha na rádio e na TV, né? Era meio que tipo retransmitir, Meio né? 10 minutos na TV, mas era diário, era uma loucura. Era uma loucura, era uma loucura. Mas era divertido. E a gente gravava com iPod. Então, eu amo essas primeiras temporadas. Acho tão bonitinho, acho tão criativo, acho tão louco de toparem, sabe? Colocar aquilo na TV, eu gosto muito das primeiras E- temporadas. E aí Isso é ele uma coisa foi que eu. progredindo, né? A gente foi melhorando o estúdio de rádio para ele e a gente foi virando um programa de televisão. Aos pouquinhos. Aos poucos, foi foi tipo uma temporada gravada com iPod num estúdio de rádio. Aí depois a gente fez um estúdio de rádio mais estilizado e aí editava e fazia com dois artistas juntos. Depois a gente foi para um estúdio de TV e fazia no estúdio de TV, mas continuava transmitindo na rádio. E aí uma hora a gente vai para o estúdio de rádio de vez, de TV de vez, e agora eu edito e coloco na rádio. Bom. Que aí é o programa que a gente conhece hoje, que é todo bonito, né? Com cenário. Multinacional, né? Eu fico brincando. Para quem fazia tudo sozinho, eu acho uma multinacional, com uma puta equipe, diretor, roteirista, E, e, iluminador, e aí uma maquiagem. coisa que eu acho curiosa, que é tipo assim, você começou muito buscando as pessoas que estavam mais ao seu alcance, né? Você identificou uma cena, eu acho. Porque hoje, sei Sim, lá, o especial mais recente de fim de ano foi com o D2, né? Que é um cara já mainstream e tal. Como que você foi sim. identificando essa cena e tornando possível chegar mais longe? E nessa parte você foi estratégica ou também foi um pouco do acaso Eu acho que eu que era até guiou? mais romântica antes, sabia? Mais romântica, assim, no tipo, o D2 não vai vir aqui, não é o lugar dele, Aham. sabe? E com o tempo eu fui vendo que levar o D2 fortalecia uma cena, entendeu? Acho que fortalecia o programa e trazia também coisas interessantes, porque é tipo aquele negócio, eu fui no show do Chico Buarque, no, sei lá, que é hall, né? Que ele só faz lá, naquele lugar gigante. E eu não gosto do show do Chico lá, sinceramente. Eu acho que é um lugar grande, o Chico tá totalmente sem ouvir o público, não tem relação. E que eu falo, meu sonho é ver o Chico Buarque na casa de Francisca. E eu acho que começou uma coisa meio isso. Eu quero ver o D2 sem ser no Serginho Groisman, entendeu? Eu quero ver o D2 num programa que as coisas são mais pertinhas, são mais próximas. E eu comecei a achar interessante ver esses artistas lá. Eu gosto, tipo, o fim de ano com a Nação Zumbi, o fim de ano com a Elsa. Eu Oh, acho meio. Eu sei lá, eu acho que, sei lá, quando eu entrei, o Caetano nunca foi, né, no Cultura Livre, mas já veio no Som a Pino. Eu acho que o Caetano não entende meu jeito de entrevistar, sabe? Porque em que sentido? eu não faço pergunta, né? Eu fico meio conversando com a pessoa. E aí, quando eu não pontuo a pergunta, ele não entende, ele não responde a pergunta, entendeu? Ele está acostumado com as pessoas perguntando e não conversando. E aí, toda vez que eu vou entrevistar ele, eu acho que fica uma coisa que ele não entende muito o meu jeito de entrevistar, sabe? Tipo, fala, Caetano, outro dia eu falei que não sei o quê, aí ele fica meio, tá, e, tipo, Legal. ele é parado, e a pergunta? É porque é a prática, né? É muito louco isso. É, Porque aí uma coisa que eu sinto que é assim, você buscava uma coisa e os artistas também, eles também querem esse espaço mais próximo, né? Eu acho que se um dia o Chico Buarque ficar sabendo que existe cultura, às vezes ele até sabe, mas ele toparia aí super, sabe? E faria. eu tentei tanto, que eu já acho que não. Antigamente, eu nunca esqueço, a primeira vez que eu escrevi para o Canivelo, que é o empresário dele, eu mandei, É. oi,
bem, meu nome é Roberta e eu queria muito que o Chico Buarque fizesse cultura livre. Aí ele falou, Chico Buarque não faz imprensa. Aí eu falei, mas é que eu não sou muito imprensa, eu A sou, gente, exatamente, pô. mas não rolou. Aí ele mandou quase um, continua sendo imprensa. Ah, a gente, porque isso que você escreveu eu acho muito perfeito. A minha namorada, a Isadora, e a família dela são fãs do Chico Buarque. Eu lembro que num desses shows grandões que o Chico fez, ele puxou lá um Fora Temer e elas ficaram frustradas. Ó, que época, né? Que época boa. Só um Fora Temer básico. Sei, E as saudade. pessoas, e a plateia não respondeu ele. Ou seja, ele não tá na casa dele, né? Ele pode tocar num lugar mais dele. Eu acho Mas eu isso não muito entendo, louco. de fato, entendeu? Eu fico chateada, assim, eu queria muito que o Chico Buarque tocasse na Casa Francisca, eu queria muito que ele fizesse um sescão, eu queria que ele fizesse um show gratuito na rua, eu queria Total. que ele fosse onde o povo está. Seria massa. Mas, seguir. Desses sonhos difíceis, você listou alguns aí que eu acho que você não imaginou que ia conseguir. Quem que você conseguiu trazer? E aí você sentiu que, pô, a pessoa entendeu que eu não sou imprensa nesse sentido clássico. Quem será? Deixa eu... A Elsa é super bonito o especial de fim de ano com ela, eu gosto muito, acho ela muito, muito entregue, muito fofa. O D2, né? O D2, eu amo esse especial de fim de ano também. E acho ele super, super bem pautado, sabe? Do lugar que ele tá. Ele sabe o que é o Cultura Livre, ele sabe do rolê. Então, eu gosto quando isso acontece, sabe? Mas eu quero Chico Buarque, eu quero os Paralamas muito. Quando eu comecei, toda vez me chamavam na chefia e falavam: ah, você só leva banda desconhecida, por que que você não leva os Paralamas? E eu falava: meu, os Paralamas não, nunca vai vir os Paralamas, sabe? E aí eu tenho. Vocês não viraram amigos? Então, aí a gente Então, fez esse programa no Star Plus, que é o BIOS, né? E eu passei um tempo com eles no Rio, foi maravilhoso. E eu acho que seria lindo, meu, fazer com Paralamas, mas eu acho que rolou esse momento de. Acho que rolou uma mudança de pensamento meu mesmo. Eu acho importante hoje fazer uma mistura entre artistas de lugares diferentes, sabe? Mas eu ainda queria, ó, o Paralamas, o Chico e a Bethânia. Mas a pronto. Bethânia eu tenho um pouco de medo dela brigar comigo. Ela tem cara de Mas aí mal. seria lindo também, ter esse momento. Eu ia chorar. Ia virar Nossa, meme. não sei. Aliás, o que aconteceu com você, Roberto? Você virou meme. Vamos contar essa história? Você me salvou do meme, né? Você fez um vídeo lindo. É verdade. Você acha que eu te salvei? Conta a história do meme, porque, pra quem não sabe, quem nunca viu Cultura Livre, a Roberta abre todos os programas Cultura Livre. Para quem não sabe, é uma frase que funciona para quase tudo, mas o cultura livre por bala desejo, todo mundo sabe, desculpa. Todo mundo sabe. Não, todo mundo sabe. Mas o que eu acho que assim, o que todo mundo não sabia, que conhece o meme, O é que cultura você livre. sempre faz. E eu acho que qualquer cultura livre juntando quatro pessoas ia ficar engraçado, se você quer saber. Se aquela junção já fica uma loucurinha também. Mas com Bala Desejo virou o que virou, porque o Bala Desejo tem esse potencial pro meme também, né? Tá. Então, mas foi engraçado. Eu tava dando uma aula com o Alexandre Matias, jornalista, eu, ele e o Marcelo Costa do Scream and Yell. Aí, Sim. quando parou pro break, eu peguei meu celular, meu Deus, eu falei a quantidade de notificação, eu falei, eu fiz alguma coisa muito grave. O que que eu fiz? Me deu um frio. Aí, quando eu vi o que era, eu comecei a rir, achei engraçado Você na nem hora. imaginava. Nunca, porque já foi meio descolado, né? O especial de fim de ano foi em dezembro e foi em março, abril, sei lá, 4 meses depois que alguém recuperou. E eu acho engraçado que as pessoas começaram a falar que eu não sei falar cultura livre, né? Porque não é cultura livre, é cultura livre. Só que quando você tem que dar o arranque, as pessoas não sabem que eu dou arranque toda semana há 15 anos que eu falo isso. Então fica todo mundo, ela não sabe falar cultura livre, enfim, mas é engraçado. Mas foi bom, deu uma. Mexeu, né? Mas, meu, não tem uma pessoa que não senta agora naquele programa e que quando eu falo cultura livre, Portananã, a pessoa não faz um sim, sim, sim. Não tem, não existe. Todo mundo sabe.
Todo mundo, não tem. Antigamente era assim, como o programa começa, eu vou falar cultura livre, aí você vai falar. Hoje em dia, não preciso falar nada, só falo sim, 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 todo mundo já sabe o que eu tô falando. É muito bom. É muito bom isso, porque aí quando eu fiz a explicação, né, que aquele vídeo juntando vários, inclusive alguns muito mais loucos que o do Bala Deseja, né? Viva a eutanásia, né, do O, Bugarins, é o tipo, baixista do Bugarins sabe assim, a Roberta chega, cultura livre por aí ele, pelos direitos não sei o quê, pelo direito da eutanásia. não, tem uns muito piores, gente, pelo amor de Deus. E tem uns super poéticos, né? Eu adoro da Marina Sena, que ela fala assim, cultura livre é visão. Pô, quem é mais visionário que ela, né? Acho muito, conta muito sobre cada artista. Não, tem uns bonitos, e tem uns que as pessoas vão fazendo há muito tempo, né? Então, sei lá, tem o Ricardo Dias Gomes, quando ele foi a primeira vez, ele era da banda do Amor, ele é, né? Mas na época eles foram com Do Amor. E aí eles eram jovens, bem moleques, e eu falei cultura livre por Do Amor, e ele falou, cultura livre cultura livre é uma utopia! Deu um grito, eu levei um susto. E anos depois, ele foi de novo e fez um poema, uma coisa linda. Eu fiquei meio, tipo, quase emocionada, sabe, na abertura. Então é bonito ver também o Cultura Livre indo, se desdobrando enquanto o tempo passa. E para você, Roberto, o que é cultura livre? Sim, sim, sim. Brincadeira. Ah, é meu exercício diário, né? Há 15 anos. É, é onde eu coloquei a maior parte da minha energia, esse arquivo de música brasileira que vem sendo criado. Acho que é tudo isso. Legal. E aí depois é uma parte que eu acho foda, que quando você brincou, eu te perguntei, né? Quando que você sentiu que deu certo? Aí você brincou, hoje. Eu chegaria a concordar, porque hoje você tem mais desdobramentos que eu sinto que tem tudo a ver com cultura livre, que é o som a pino, que você pode contar Sim. também, e esse desdobramento seu com a literatura. Tipo assim, você tá fazendo o que você fez com a música, porque eu sei que livro é diferente, sim, mas eu sinto que você tá fazendo um pouco o mesmo movimento com os livros, que é o Clube do Livro. Vamos falar do Clube do Livro agora. O que é isso? Quando que surgiu essa ideia de Eu sou você louca ir por para um literatura. novo campo? Eu sou louca por literatura. Eu leio muito, muito, muito. Eu sou muito compulsiva e sempre li muito. E eu brincava quando eu comecei a trabalhar com música, eu falava, eu ganho CD, mas eu queria ganhar livro. Eu falava isso, eu queria trabalhar com literatura para ganhar livro. Era uma piada, não era real, assim, quando eu falava isso. É claro que eu gostava. E não sei, com o tempo, assim, eu tô sempre lendo, eu tô sempre falando de literatura, eu tô sempre querendo, e aí eu falei no ano passado, falei, Mané, pro meu chefe aqui no Eldorado, eu falei, Mané, vamos fazer, queria fazer um programa de literatura, vamos fazer? E ele falou, vamos, pode fazer, topou. E aí eu fiz o Clube do Livro, e eu amei, e eu acho que rolou uma coisa muito forte no clube, não sei o que aconteceu, acho que eu tenho uma coisa de linguagem também, que é essa proximidade, que o programa de televisão, por ter crescido e virado tantas outras coisas, eu acho que ele perdeu um pouco. Eu ainda sinto falta de uma proximidade antiga do Cultura Livre, que eu acho que ele perde um pouco por tempo de edição, por cortes que eu acho que ficam estranhos. Então, eu acho que o Cultura Livre perdeu um pouco com o tempo. E Saquei. quando começou o Som a Pino, que foi um convite que o Emanuel Bonfim, que é o diretor aqui do Eldorado, fez para mim em 2018, eu acho que com o Som a Pino eu dilatei essa minha vontade, fazendo o telefone aberto, fazendo com que as pessoas ligassem, participassem, conversando com as pessoas mais próximas, conversas longas, sem edição. Então eu acho que eu fiz uma coisa mais ainda. E com o Clube do Livro, eu achei que eu fui mais além ainda nessa linguagem, na proximidade, porque eu estou falando de literatura, claro, mas o grande lance da minha fala é que eu falo sobre as histórias. Então, eu acho que ficou um programa muito muito acessível no sentido de, vamos falar sobre, sei lá, as pequenas chances da Natália Timmerman, a gente está falando sobre a morte do pai. Poxa, quem não sabe falar sobre isso? Então, eu acho que foi um programa que eu dei uma dilatada, porque você conta coisas, né? Você se abre, acho que tem um lance. Tanto que
Agora, preparando a próxima temporada, eu falei, tipo, nossa, lá vou eu tomar fôlego para ficar 3 meses à flor da pele mais uma vez, porque a sensação que eu tenho, a lembrança emotiva que eu tenho da primeira temporada do Clube do Livro foram meses à flor da pele. Claro, meu pai estava morrendo, tinha mil coisas acontecendo junto, mas eu fui salva pelo Clube do Livro, sabe, nesse tempo. Então eu Sim, tô. ao longo da temporada você abriu isso para, sim, não talvez explicitamente, mas tipo, era uma história que corria junto, né? Porque isso que você falou assim, de, eu faço uma pergunta pro Caetano e ele não entende como. No Clube do Livro que essa barreira estava bem quebrada e as pessoas entenderam, porque, sei lá, você quebrou várias regras aí, tanto do jeito de fazer a entrevista quanto isso, né? Você entrevista um escritor e não fala para ele do mercado e do que, sabe, a história. Do Isso eu achei, do Eu fico perguntando o tipo, é um pai, por foco que que ele falou do novo. pai, por que que ele gosta. É, eu achei isso. Então, é isso, né? Eu sempre falo que onde eu mais aprendi a entrevistar as pessoas foi numa aula de palhaço que eu fiz com o Cláudio Tebas. E eu acho que no Clube do Livro eu cheguei nesse lugar da entrevista, na primeira temporada, que eu não sei como é que vai ser agora. Eu não sei se eu consigo chegar naquele lugar de novo. Para mim é muito louco ainda. Mesmo ouvindo assim, eu fico muito quando eu fui fazer o das pequenas chances, né? Meu pai sempre me ouviu muito, né? Meu pai não perdia nenhum episódio. Então, quando eu fui fazer um episódio sobre a morte do pai dela, eu falei, meu, eu fiquei muito desesperada, porque eu sabia que meu pai ia ouvir, eu não queria que meu pai ouvisse eu comparando o pai dela, que morre, com ele. Mas para mim era uma comparação clara e óbvia. Mas eu não queria fazer porque meu pai ia ouvir. Então eu acho que esse episódio é um episódio quase frio, assim, porque eu tento fazer Você ele escapa. pensando que meu pai ia ouvir. Eu faço ele protegendo meu pai. E aí depois, quando eu faço nota sobre a impermanência, que nem tem a ver com esse tema, eu começo a chorar, porque eu sei que meu pai não vai ouvir mais, e aí sim eu falo que meu pai tá mal, que meu pai vai, quase que meu pai vai morrer, assim. Caramba. Então foi muito louco. Então eu tenho agora, quando pensando na volta, eu fico, nossa, será que eu sei fazer isso de novo? Entendeu? Será que dá para fazer isso? Será que eu chego de novo nesse lugar? Eu tenho essa dúvida, esse medo e esse sonho. Não sei, assim, pensando no que você falou, eu acho que super você vai chegar porque talvez não tenha nenhuma história parecida com essa, né? Mas as novas histórias vão vir com novas forças, né? O novos, às vezes nem precisa ser tão atrelado à sua vida pessoal, né? Mas elas vão aparecer, eu acho. Sim. Porque você não tratou Eu acho só isso. disso, né? Tipo, Não, mas então, vão aparecendo, né? As coisas vão aparecendo nas histórias. Sei lá, eu fiz do Carapaz, falei sobre uma amiga. Você vai. Enfim, né? As histórias que te interessam também são histórias que, que você se vê algumas maneiras, você se vê de alguma maneira nas histórias, né? Você tenta se ver nas histórias. Então, é claro que elas trazem alguma discussão que é um pouco pessoal. e você tem isso de trazer o leitor, né? Não só. Quando que você pensou, quando você bolou esse formato? Que é um formato também bem legal, né? Você tem Né? a história do formato. Um dia eu falei, Mané, o que você acha de eu fazer? Eu tava obcecada, eu tenho uma obsessão, porque eu sempre acho Ah, que, desde sempre eu tenho essa obsessão, que quando você conta uma história, tipo, eu vou contar sobre essa entrevista de hoje, eu vou falar de um jeito, você vai falar de outro, a gente lê essa entrevista de super. maneiras diferentes. Então eu sempre acho uma loucura, a ausência de verdade sempre me encantou. E aí eu falei, meu, vamos se a gente fizesse duas pessoas falando sobre uma mesma coisa, mas sendo uma que escreveu e outra que leu. Porque muitas vezes o ponto de vista da pessoa que leu não é o mesmo da pessoa que escreveu. E em alguns momentos também, 2 episódios, eu acho, ou até mais, eu fiz sem ser com o escritor, né? Eu fiz A Filha Perdida, porque eu não ia fazer com a Helena Ferrante, porque É meio difícil, né? tipo, ia bombar o episódio se eu fizesse, mas ninguém sabe quem ela é, nem se ela é ela, nem se ela é. É, Exato, né? Pode ser um conglomerado de escritores, né? pode. Aí eu fiz com a Fabiane Sexy, fiz com a Vera Iaconelli
que foi um episódio muito louco. Eu gosto muito desse episódio, porque a Vera Iaconelli foi a minha terapeuta e foi a primeira vez que eu fui entrevistar ela também, né, num outro lugar. Então foi muito louco para mim. E fiz o da Annie Arnaud também, com a Adriana e com a Tati. E porque também não ia conseguir falar francês, porque eu não sei falar francês. Então tem esses episódios, né? Quando o autor ou não está vivo ou não fala português, aí eu faço com duas pessoas falando sobre a mesma obra. Ou Que obras de episódio que você, que duas episódio que obras. você fez com uma pessoa que estudou com você? Eu tô tentando lembrar quem que é. A Melo. Esse episódio também você contou bastante sobre a sua vida, né? Porque você fala assim, eu te via no colégio, mas a gente não interagia. E você até fala um pouco de ter estudado numa escola de classe alta, assim. Como foi essa época da escola pra você e por que que você não conversava com a minha Mel? A minha era um ano acima de mim, né? Então a gente já não falava porque ela era mais velha, ela era mais velha. Não foi nem por nada, assim. Aí depois a gente Entendi. fez teatro, eu era duas turmas acima da minha. Mas aí a gente se encontra mais, mas a gente realmente se encontra de novo um corredor de um prêmio Multishow e ela fala, Rô, meu, você lembra de mim? Eu estou na mesma escola e não sei o quê. E aí eu falei, Ela que nossa, lembrou de claro que eu você, que lembro. legal. Eu falei, claro que eu lembro, minha super e não sei o quê. Mas era uma escola de elite aqui de São Paulo e ai, foi bem complexo, assim, é uma escola que eu me senti quase, me senti quase enganada. Quando eu cheguei no teatro, eu falei, nossa, meu, o mundo era muito mais legal do que aquela escola. E então eu Mas você tinha um tinha pouco de problema com o quê? raiva. Com os professores ou com os colegas? Durante a minha estadia, até que eu não tinha problema, assim, tive uma briga ou outra, mas assim, eu tinha um grupo de amigas, era tudo meio certo. Mas quando eu fui pro Ok, teatro, senti meio criada num lugar, tipo, eu fui enganada, sabe? Pô, sabe, aquilo lá, as pessoas eram a maioria de direita, a maioria não sei o quê, e aquilo parecia o mundo todo, saca? E aí, quando eu saquei. cheguei no teatro, comecei a ouvir outras vozes e fiquei melhor amiga do Augusto, que era de Belém do Pará, morava no CRUSP, era um outro rolê, assim. Aí eu fiquei com raiva, eu tive raiva. Eu tive raiva do período escolar pelo, pela bolha instaurada, assim, sabe? Então eu me distanciei muito. Outro dia eu fui lá fazer era uma feira de profissões e me chamaram para falar sobre a minha profissão, eu fui. E fui assim, cheguei lá e falei, gente, eu odiava aqui, foi horrível para mim, contei toda a história. Mas achei muito louco, assim, voltar lá, achei tudo muito estranho e acho que continua um lugar bem problemático. Que coisa. Isso que você falou, eu acho legal você ter usado a expressão raiva, né? Porque é um sentimento que a gente tem dificuldade de lidar, né? E você falou da sua terapeuta, tipo, foi isso que você foi trabalhar, sem querer entrar muito na sua vida pessoal, assim, né? Sem querer A ser terapia. indiscreto. Mas foi isso que você foi lidar na terapia ou você sempre lidou bem com a raiva, com esses sentimentos mais difíceis, assim? Não sei se eu lido bem com raiva, não. Eu sempre tive, eu era muito tímida, né? Até fazer teatro, eu era muito tímida. Acho que até no teatro e acho que até agora eu ainda sou um pouco tímida, mas hoje em dia eu falo muito, mas eu sou tímida ainda. Não sou uma pessoa muito, muito, Fora do microfone, você se considera tímida igual. assim, tímida no sentido assim, eu lembro quando eu fazia a faculdade de direito, eu tinha um professor que era muito horrível de direito penal, que ficava falando é, Tá que tinha aprendendo usado pouco. pra fazer coisas, sabe? E as pessoas riam na aula e eu ficava muito nervosa, meu coração disparava e eu não tinha coragem de levantar a mão e falar para ele que eu achava aquilo um absurdo, sabe? Então Sim, eu ficava meio quase passando mal. Então eu tinha dificuldade de me colocar, eu não tinha dificuldade de sentir a raiva, eu tinha dificuldade de expor ela para outras pessoas. Hoje em dia acho que eu faço isso melhor. Mas é isso, entendi. né?
muito louco. Eu tenho uma filha de 5 anos, né, que sente raiva várias vezes e não sabe como lidar, né? E como isso tudo é uma maneira que a gente vai aprendendo de como se colocar no mundo, como fazer as coisas. Eu até fico brincando com ela quando ela assim, eu fico zoando, eu inventei um método chamado método canguru. Eu falo, Hum, Rosa, quando você tiver raiva, quando você estiver muito brava, você imita o canguru e vê se passa. isso, E isso é uma agora criação 100% sua, você não viu em lugar nenhum. eu inventei isso outro dia. Aí agora, outro dia eu tava muito irritada, fui pegar ela na escola, ela começou a brigar e eu comecei a ficar muito brava. Aí ela, mãe, faz o canguru. Você fez? Aí eu fiz o canguru, a gente começou a rir e passou realmente. É bem bom o método. Testado e aprovado o método canguru, então. É. Vamos ver, quando der errado, a gente muda o animal e vê se dá certo. É, vai Mas se funcionou para as duas, né? Acho que tem uma boa margem, né? 100% de eficácia nas pessoas, né, aplicadas. De 5 a 30 e poucos anos. 40 e 2. 2. Ô, Rô, você fala bastante, expõe bastante o seu lado mãe nas redes sociais, por exemplo. E essa é uma experiência que eu não tenho, queria te perguntar sobre, porque aí isso eu só ouço falar, né? E a frase que eu mais gosto dessas que a gente ouve falar sobre pessoas que viraram pai, mãe, a que eu mais gosto é assim, que quando teve o filho, percebeu que era filho também. Essa é a minha frase favorita. Você concorda com essa frase? Qual que é a sua frase? Qual que é a coisa que você percebeu assim, na hora que, sei lá, que ela nasceu, ou agora vendo ela crescer, tá um pouquinho mais velha, já, né, te dando respostas geniais, tipo essa, mãe, faz o canguru. O que que É. você percebe? E se você concorda com essa frase, porque eu gosto muito dessa frase, mas eu não sei se ela é verdade pra todo mundo. Mas eu acho que eu acho que eu me percebi filha em outros momentos, assim, não acho que foi a Rosa, até porque eu acho a minha Hum, maternidade muito diferente da maternidade da minha mãe. em que Então, sentido? eu acho a gente muito diferente, eu e minha mãe, nas relações e no modo. Eu não sei muito qual é a minha frase, mas é uma experiência muito louca, né? Muito. É muito intensa, né? É isso, a Rosa. Tipo, eu levei outro dia a Rosa num show no Sesc, a Rosa invadiu o palco, entendeu? E aí é meio aquela figura de pessoa controlada e equilibrada que eu tenho, sabe? É meio ela me deixa num lugar exposto, ela me deixa a flor da pele e ela sabe disso, sabe? Então é uma relação muito única, assim, e ao mesmo tempo é muita responsabilidade. Eu tenho aquela frase da nasce uma mãe, nasce uma culpa, que é muito forte, que é isso, assim, a gente fica se culpando por tudo, né? Depois que um filho nasce. Então tem um peso que eu fico tentando aliviar. Mas outro dia a Rosa falou uma coisa tão bonitinha, ela falou, mãe, quando eu brigo com você, eu me sinto muito culpada. Aí eu falei, eu odeio me sentir culpada, Rosa. Ela falou, eu também. Aí eu falei, então vamos tentar não se sentir culpado, vamos tentar resolver a briga, não sei o quê. Eu acho louco criar uma criança e ficar tentando, você fica meio tentando resolver o que fizeram quase o que fizeram com você também, sabe? Vou fazer diferente. E isso também não vai dar certo, então não sei, não sei o que eu acho. É muito difícil. É, é difícil. Mas acho que eu fui E pra terapia por causa disso, mais do que por causa das coisas todas. entendi. E não são tempos simples, né? Tipo, pela idade da Rosa, eu vejo que ela cresceu boa parte do tempo na pandemia, por exemplo, Sim. ou com o Bolsonaro. Então você tem que lidar com pais bem Não, total. complicados. Quando o Como, Bolsonaro. como que é isso? Como que é lidar ela com o mundo assim nessa. Tipo assim, como que você enxerga tudo isso? E conta um pouco da pandemia também, porque você teve que transformar muito a sua vida, né? Você trabalhava de casa com ela super bebezinha ainda. Sim. Isso teve um lado até que foi ok, porque eu fiquei muito próxima e muito grudada num período que era difícil descolar, assim, né? Então até que teve um lado, não é até que teve, né? Já que eu tava lá, até que rolou, né? Mas é isso, eu tava grávida, o Bolsonaro ganhou, né? A Rosa nasceu dia 15 de janeiro, dia 1º de janeiro ele tomou posse. Nossa. Então foi muito, putz, que mundo é esse, sabe? E foi muito. Ai, foi horrível. E aí depois, né, essa vitória do Lula foi uma loucura, porque a Rosa acompanhou muito, era tipo campanha, e faz isso, e vai pra rua.
Faz o L. Não, é total, faz o L, e o vovô Lula, ela chama ele de vovô, né? O vovô Lula. E a festa que a gente fez em casa no dia que o Lula ganhou, parecia, sei lá o que parecia, não sei dizer, acho que foi a melhor festa que já aconteceu na minha casa. Então é muito forte, assim, eu fico pensando como isso vai marcar também a vida dela, né? Tipo, ela vai lembrar desse dia, do dia do Lula, ela lembra disso tudo, né? Então é muito forte. E o lance da pandemia era uma loucura. A gente ficou num apartamento, eu, Pedro e ela, fechados, inventando um mundo para ela, mas ela era pequena. Eu acho que das idades para se estar confinado, a dela era melhor. Ela tinha 1 ano e meio quando começou, 1 ano e pouquinho, e Hoje ficou, seria sei bem lá, mais complicado, né? hoje seria uma loucura. Hoje seria uma loucura. Você falou das lembranças dela, que você imagina que ela vai ter. Você tem lembranças dessa fase? Tipo assim, e até com relação à política, você lembra de momentos assim tão Eu lembro tensos? da brincar. Não, não lembro de momentos tensos muito. O que eu lembro era mais de uma brincadeira política, assim, tipo, da gente cada um escolher um candidato e ficar contando adesivo no carro e ver quem ganhava. Tipo, era quem tem mais adesivo no carro. Quem que você escolhia? Não lembro. Hum, eu lembro uma vez que eu tava ganhando e aí meu irmão tinha escolhido a Fife. E aí a gente passou no meio de uma passeata do Afife. Eu tava com Porra, tava com dois, né? Porque o Afife não tinha muito selo. aí ele apelou. Uma passeata e aí ele ganhou. Virou bonito. Eu lembro dessa brincadeira, lembro de votar com os meus pais, sabe? A Rosa é isso, a Rosa vai votar com a gente. Eu lembro de votar com meu avô quando era papelzinho. É, então eu lembro também E dessas ele, votações. meu Depois avô eu fui votou no mesária. Maluf. Ei, Eu vô, acho que fui mesária há 5 anos aí. você Passo foi então. mesária? Minha família inteira é mesária. Minha mãe, meu tio, meus irmãos, eu. É um karma. Que coisa, deve ser de família, então. Não sabia não que era assim. Fiz carreira, fiz 5 eleições seguidas. Fui segunda suplente, suplente, segunda secretária, segunda mesária, primeira mesária e presidente. Que demais. Agora não te chamam mais. Não, esqueci, ufa. Chega. Mas eu não Chega. mudei o título, deixei lá onde minha mãe mora, que eu tenho medo de mudar e me chamarem de novo, porque eles sabem que eu sou boa nisso. É, né? Tipo assim, ó, tem uma mina nova na área aí, ó. Ela é boa, hein? Experiente. Já fez Ô, Rô, carreira? pra gente. Você tem que buscar a Rosa na escola, não pode atrasar. Então eu vou fazer um conjunto de perguntas pra gente encerrar o papo. E tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer, que é uma pergunta que tá meio em crise aqui no telefone, mas que eu gosto muito de fazer ela, mas tem gente que não entende. Aí eu sempre fico falando assim, eu vou abandonar ela. Mas eu acho que você vai entender, assim, porque pelo que eu te conheço. Ai, Que é que responsa. assim. é, Qual a resposta? se falhar, a gente corta. Foi. Mas é assim, se você pudesse. Se você tivesse que virar uma obra de arte, que aí te explicasse, pô, isso aqui é a Roberta Martinelli, que obra você escolheria? Ai, que difícil. É, Não sei, acho que eu escolheria alguma música. uma Mas uma música. música, como é que eu escolhi uma música para me definir? Sei lá, me Você não, vem um. você não Hã? escolheria um disco, por exemplo, você escolheria uma música. Ai, acho que sim, porque um disco tem momentos, né? De repente tem um momento que eu não me encaixo. Um livro talvez seja mais fácil. Aliás, acho que um livro. Eu penso num livro, que é um livro que eu sempre falo que é meu livro favorito, mas faz Hum. muito tempo que eu não leio. As pessoas falaram que eu tinha que reler, que eu ia gostar mais ainda dele hoje, mas eu ainda não reli. Mas eu li com 23 anos, vai, faz 19 anos que eu li, que é O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Talvez ali esteja o maior medo do meu personagem, que é o que ele faz naquele livro, seja o meu maior medo. E aquilo, quando eu li, me definiu muito, assim, tipo, eu não posso ficar esperando as coisas acontecerem, eu tenho que ir fazendo. Então, talvez aquilo me defina um pouco.
E esse livro você nunca releu. Vou reler agora, fiquei com vontade, mas estou acabando de ler um outro, aí eu vou ter que começar uma temporada de Clube do Livro, mas aí eu vou ler ele em algum momento. Mas desse livro você pode tipo, tem um plot que é contável ou é melhor ir ler ele sem spoilers, até de enredo? É melhor ler ele sem spoilers, mas é um cara que se prepara para uma batalha que vai ter. Ele quer ser soldado e ele se prepara para uma batalha e fica esperando essa batalha acontecer. Entendi. É Então isso. Se falar vamos mais, vai. ler, vamos ler. Oh, Hum. eu queria. Aqui é o Telefonemas, a gente trabalha com a nossa agenda telefônica e a gente gosta de expandir ela. Então eu queria que você me passasse, como se você me passasse um número. Quem você acha que super encaixaria aqui para ter uma conversa comigo? Uma pessoa que você gosta muito, que você recomendaria pra gente? Ah, já pensei na Sara na hora, na Sara Oliveira. Conta dessa amizade com a Sara, porque eu vejo que vocês são muito amigas. A Sá foi, foi muito fofo, assim, porque quando eu conheci ela foi num prêmio Multishow, o primeiro prêmio Multishow que eu fiz. Eu tava começando ainda, né? Quer dizer, tinha uns 3 anos de cultura livre, e ela tava grávida da Chloe na época, que é a primeira filha dela. E a gente chegou para fazer o prêmio Multishow e chamaram ela para maquiagem só, porque ela era mais conhecida. E aí ela me pegou pela mão e me levou junto para maquiagem. Falou: "Não, tem que maquiar, não vai maquiar ela, tem que maquiar". E aí me levou e me colocou sentada e me fez não sei o quê, e eu fiquei meio tipo, nossa, que fofa, sabe? E desse dia em diante, ela foi me ensinando, assim, porque ela cuida muito das amigas, ela cuida muito de amizade. Eu era mais largadinha, assim, mais relapsa. E aí a gente se aproximou muito nesse cuidado e eu sempre falo que ela me ensinou a cuidar mais das minhas amigas também. E vocês trabalharam juntas, né? Aí a gente fez o Nós, que é esse podcast que a gente fez na pandemia, que a gente se encontrou muito durante a pandemia. Ela ia embaixo do meu prédio, eu ia embaixo do prédio dela, a gente ficava de máscara, sentada longe, conversando. Uma loucura, gente. Não, eu Foi. lembro um dia a gente fofocando altas no meu prédio, as duas de 3M sentadas longe no céu aberto. E a gente tava, tipo, meio de pijama no hall do prédio, lá embaixo. E eu lembro das duas meninas passando, e no dia seguinte o porteiro falando: ai, falaram que tava você e a Sara Oliveira ontem conversando. E eu, meu, será que eles ouviram? A gente falando um monte de coisa aqui. Aí eu, Sara, todo mundo percebeu. Ela, nossa, a gente toda zoada, falando um monte de coisa. Eu falei: ai, nem me fala. E aí a gente se encontrou Altas muito. barbaridades. E aí, de tanto que a gente se encontrou, a gente falou: vamos fazer alguma coisa? E aí a gente teve essa ideia de fazer um podcast e começamos a gravar o Nós. E era ótimo, porque a gente ia pro estúdio, gravava cada uma num vidro. A gente ficava cada uma num estúdio e se via pelo vidro. Foi muito um programa de pandemia mesmo. Que legal. E que legal que tipo, não só ser uma amiga sua, mas te ensinou mais um pouquinho sobre a amizade, né? Que demais isso. Então, depois você Sim, passa o zap da Sara, que a gente vai trazer a Sara aqui. tá bom, combinado. Perfeito. Rô, queria te agradecer por ter colado aqui nessa correria do dia. Eu que É, agradeço. Vendo faz muito tempo essa. que a gente. Pô, Hã? eu tava devendo essa faz tempo. Ainda bem Mas que ia a rolar uma hora. Te agradeço muito. Acho que não faltou nada, né? Você gostou da conversa? Foi uma boa conversa? Essa é a pergunta mais indiscreta que eu faço. Foi boa a conversa? foi ótima. Você prepara antes ou você faz na hora? Olha eu. Eu preparo, sei lá, 50%. Sei. É um bom jeito, né? Eu acho também. Aliás, nossa, aí, ó, tá vendo como eu não me preparo? Você falou uma hora que você aprendeu a entrevistar com o livro com o palhaço. Eu queria te ouvir sobre isso. Ainda dá Ah, tempo de você contar a sua técnica, então, pra gente fechar esse papo? que o Cláudio Tebas, eu fiz um curso de palhaço com ele de 1 ano, foi muito intenso, que eu brinco que foi uma seita, né, quase. Ele agora escreveu alguns livros com o Christian Dunker, tem uns livros, Escrever. né, ele tem uns livros infantis também super bonitos, mas
O palhaço tem um lance de estar no presente, de estar aqui agora, de ficar aberto, de escutar, de estar vivo naquele momento. E eu acho que nesse sentido, porque antes, sei lá, eu ia entrevistar, eu nunca esqueço, você foi entrevistar a Gal Costa, e eu fui cheia de jeitos, eu já sabia como era, já sabia o que ia ser. E eu cheguei lá e tomei quase uma puxada de tapete, porque era tudo diferente do que eu tinha imaginado, ela não estava num dia bom. Eu comecei a aprender a estar aberta ao que ia acontecer. A gente não sabe se a gente vai se dar bem com a pessoa, a gente não sabe de nada, né, gente? Tem que ver na hora. Então, nesse sentido, que o palhaço me ensinou muito, de chegar e ver, porque você vai se estabelecer, a conversa se estabelece na hora. Você não dá para prever se você vai gostar da pessoa, se você não vai, se vai se dar bem, se não vai. Se ela vai com a sua cara. Pode acontecer de tudo, né? A pessoa pode não ir com a sua cara. Eu nunca lembro, eu sempre se lembro uma vez que eu fui entrevistar o João Donato e ele tinha pego um puta trânsito, ele só falava de trânsito. Tudo que eu perguntava do disco, ele, nossa, o trânsito que tava. E uma hora eu falei, meu, o que que eu tô tentando falar de uma coisa? Ele quer falar do trânsito, vamos falar do trânsito. Tem que falar do trânsito, então, é o que ele tá querendo falar hoje. A gente ficou falando da dificuldade do trânsito, o trânsito, enfim. E foi. E foi, é o que eu tinha para aquele momento. Não lutar muito contra, sabe? Tipo, a pessoa às vezes não vai com a sua cara, não foi com a sua cara, gente. Faz o programa do jeito que dá, mas você não precisa Nossa, também. isso é muito louco, porque eu acho que a gente. Eu fiquei curioso agora, porque eu acho que é meio que a minha técnica também. Eu já tomei altas invertidas no telefonemas, e às vezes os ouvintes falam: Nossa, a pessoa foi muito sem graça com você, né? Eu falo: mas que. É, você Assim, não eu acho pode. louco que o ouvinte percebe. É, percebe super, não tem como. Isso não tem como disfarçar. Não Muito, existe é falsa muito. sintonia nesse sentido, a Não gente existe. percebe. É, Muito acho que louco rolou isso. aqui. Deu match. Aqui foi, né? Então em breve a gente se telefona de novo, então, Rô. Muito obrigado, hein? Tô esperando. Beijão, então. Valeu. Valeu, Beijo. gente. Ah, lembrar que telefonemas, ó como eu sou desajeitado. A gente é um programa, é um podcast de entrevista independente, então tem o nosso Apoia-se, tem esse QR Code bonito que leva para nossa chave Pix, que é o telefonemaspodcast.gmail.com. Quem puder contribuir com a gente, fortalece para a gente ficar mais tempo no ar. Já são quase 6 anos de podcast, mais de 400 entrevistas, e agora o nosso hall de convidados, Roberta Martinelli. Então, estamos muito chique. Então ajude a gente para a gente continuar no ar. Rô, brigadão, beijo. Obrigada, beijão, apoiem. Até. Até.